está feliz hoje? Amém. Eu também estou. E para mim é motivo de muita gratidão poder estar aqui trazendo uma palavra no coração de vocês. E também é uma responsabilidade muito grande. Né? Eu passo a semana toda, Jesus, o que a gente vai falar, Senhor? Toma a frente, vem cá. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar ela com vocês esta noite. E não tem como eu não subir aqui em cima e não lembrar do começo da minha caminhada. Lá para os anos de 2010, mais ou menos, eu tinha 3 meses que tinha entregue minha vida para Jesus. Eu morava aqui em Portugal, como eu morei aqui pela primeira vez. E eu lembro que eu trabalhava fazendo mudanças. E teve uma mudança que eu fui fazer para um casal cristão, né? E meu patrão na época, ele falou para a mulher, olha, ele também é crente e tal. E ela, que bom, que bênção e tal. No meio da mudança eu pedi um copo com água para ela. E quando a gente chegou na cozinha, que eu fui pegar esse copo com água, ela olhou para mim e fez, irmão, você prega? E eu fiz, não. Para ser sincero, não sei o que é isso. Ela fez, ministrar a palavra, dar a palavra na igreja, falar a palavra na igreja. Eu falei, não, você está doida? Eu tenho 3 meses só de crente, tenho 3 meses só que entreguei minha vida para Jesus. Ela segurou um copo assim na minha mão, olhou nos meus olhos e fez assim, ó. Irmãos, você ainda vai pregar muito a palavra de Deus. Amém. O Senhor ainda vai fazer pregar muito nessa terra. E sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu estou aqui em cima, eu lembro daquilo que Deus falou há mais de 15 anos atrás. E lembro do que o Senhor fala lá em Jeremias, quando ele diz assim para Jeremias, Jeremias, o que é que vês? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus faz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Eu vigio para que a minha palavra se cumpra. Eu não sei o que é que você tem esperado do Senhor. Eu não sei o que é que o Senhor disse que iria fazer e ainda não fez. O que eu sei é que Ele vigia pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra para que possa cumprir na minha e na sua vida. Amém? Amém. E eu prometo ser breve hoje, né? Mas eu vou pedir que vocês façam uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não me interrompa, eu vim cultuar. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos do 1 ao 6. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Eu também vou. Jeremias capítulo 18, verso 1, e diz assim, esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Pois como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós te agradecemos pela tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco, que eu diminua para que tu cresças nesse lugar, Pai, e que a tua palavra rasgue os nossos corações, Deus. Planta sementes em nós, Pai. Faz o teu querer essa noite. Muda o ambiente desse lugar, Senhor. Que em nome de Jesus os ouvidos se abram, o coração se abra para que a tua palavra possa entrar, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Essa passagem é bastante conhecida, né? A passagem do
de Jeremias, né? Do oleiro, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre ela. Eu só queria contextualizar um pouco vocês a respeito do que estava acontecendo naquela época em que Deus fala isso com o profeta Jeremias. O Israel havia sido dividido, o reino já havia sido dividido, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul já havia sido dissipado e levado cativo pelos assírios. E o povo do reino do norte, o povo de Judá, tinha visto tudo isso acontecer. Tinha visto todo o declínio espiritual que o seu povo, o reino vizinho, havia passado e havia sucumbido na mão dos inimigos, porque fazia parte do juízo de Deus pela desobediência do povo. Porém, o povo do reino do norte, o povo de Judá, seguiu o mesmo caminho. E o cenário em que se vivia nessa época era um cenário de total decadência espiritual. O povo havia se esquecido de Deus. O povo havia abandonado os caminhos do Senhor. O povo estava totalmente entregue aos seus desejos, às suas vontades, ao que o seu coração mandava fazer, porque o povo de Israel era curioso, porque quando o rei era bom, como era o caso do rei Josias, que reinou por muito tempo, fez muitas reformas religiosas, espirituais, restaurou o templo, o culto. Quando o rei era bom, o povo até que seguia o caminho daquele rei, mas quando o rei era mau, o povo seguia ferrenho aquilo que aquele rei fazia. E o filho do rei Josias assume o trono. Ele começa a fazer tudo que é mal aos olhos do Senhor. E o povo vai no mesmo caminho, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o pecado de Judá estava algo tão pesado, a ponto de Deus dizer para eles: o vosso pecado está como um ponteiro de ferro cravado em vossos corações. Jeremias 2:2. O pecado do povo estava muito enraizado, o povo estava muito afundado espiritualmente falando. Só que nem sempre foi assim. O povo já havia tido um tempo de intimidade com Deus. O povo já havia tido um tempo de comunhão com Deus. O povo já havia sido mais maleável nas mãos do Senhor. Já obedeceu mais ao Senhor. Já foi sensível mais ao Senhor. É o que vemos em Jeremias 2, verso 13. O povo já havia sido um povo mais sensível. A gente vê a palavra de Deus dizer, Deus dizendo para Jeremias, falando do povo: eu me lembro de quando vocês eram mais moços e no deserto ouviam a minha voz por uma terra que vocês não conheciam. É Jeremias capítulo 2, verso 2. Eu confundi. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto. O povo já havia sido maleável nas mãos do Senhor, havia sido sensível, mas algo acontece no meio do caminho. Aquele povo se corrompe, aquele povo se esquece do Senhor, a ponto do Senhor dizer para eles: olha, o que foi que eu fiz para que vocês se esquecessem de mim? E lá em Jeremias 2, verso 13, agora, o Senhor fala: duas coisas vocês fizeram. Uma, se esqueceram de mim. E a outra, foram buscar água em outras fontes. Cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. O povo havia se esquecido do Senhor. O povo havia abandonado a sua fé. E Deus levanta Jeremias nesse tempo de um povo caído, rebelde, insubmisso. E olha, vou dizer uma coisa para vocês: Jeremias profetiza e profetiza muito. Profetiza arrependimento, profetiza juízo. E o povo não quer dar ouvidos. A ponto de Deus dizer: Jeremias, você vai falar, o povo não vai dar ouvido e vai continuar fazendo aquilo que está no coração deles. Então, esse era o cenário, esse era o pano de fundo, quando a gente chega em Jeremias capítulo 18, verso 1. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levante-se, desça a casa do oleiro, e ali eu falarei com você. Deus já tem falado com aquele povo de diversas formas. E
Deus estava chamando Jeremias para falar com ele de uma forma diferente. Deus queria fazer com que Jeremias enxergasse algo, que Jeremias visse algo, que Jeremias desse à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando o barro em cima da roda. E eu achei muito interessante, foi a primeira coisa que Deus falou muito forte no meu coração. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, o oleiro já está trabalhando com a roda. O oleiro não esperou Jeremias chegar para começar a trabalhar, o oleiro já estava trabalhando. Você está na casa do oleiro, e antes de você chegar aqui, o oleiro já estava trabalhando na sua vida. Às vezes a gente vem para a igreja e fala: rapaz, você não sabe a luta que foi para chegar aqui. Menino, você levou tanta coisa, quase que eu não vim. A gente vai para o GC, mas menino, não sabe a luta que foi para poder chegar no GC. Isso é aquilo que Deus permitiu que você visse. Fora as coisas que você não vê, os livramentos que o Senhor lhe dá, às vezes que o Senhor fecha a boca do leão, porque Ele já está e já estava trabalhando na sua vida. Você não está aqui para acaso. Talvez assim como eu, você é alguém que não era para estar aqui. Mas Deus foi lá, rasgou a sentença, rasgou o diagnóstico, porque Ele está trabalhando, Ele sempre esteve trabalhando na sua vida. Antes de você se render a Ele, se entregar a Ele já estava trabalhando. E quando eu pensei nisso, eu lembrei da minha vida, de quando eu ainda não tinha entregue ela para Jesus. E não se deixe enganar, eu vim todo bonitinho, arrumadinho, mas eu vivi uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje. E quantas vezes o Senhor não já trabalhou na minha vida sem eu ver? Porque assim, Jeremias não viu o que o oleiro tinha feito antes dele chegar. Porque a gente, quando lê o texto e vê que quando Jeremias entra, o oleiro está ali trabalhando no barro, parece que ele só pegou o barro, colocou ali e já começou a trabalhar. Não, existe um processo antes do barro chegar ali para ser moldado pelo oleiro. Primeiro o oleiro vai lá, escolhe a terra, escolhe o barro, tira-o da terra, separa em partes para ficar melhor o manuseado, o trabalhar dele. O oleiro começa a tirar todas as impurezas que existem no barro. O oleiro coloca o barro para descansar um pouco, para poder ganhar mais uniformidade, ganhar mais liga. Depois o oleiro começa a amassar e pisar no barro para tirar dele todas as bolhas de ar, para depois ele poder estar ali na roda e poder ser moldado. Então Jeremias não viu isso. E às vezes a gente vê alguém chegar aqui e não sabe a história, a caminhada daquela pessoa, do quanto Deus precisou trabalhar na vida daquela pessoa, assim como precisou trabalhar na minha. E eu lembrando assim da minha vida antes, e eu era um cara assim que gostava muito de estar no meio da confusão, no meio da treta, no meio eu não tivesse, eu era jovem, né? Eu não tivesse briga, eu queria estar no meio, eu queria estar ali. Eu lembro que tinha uns pagodes lá perto da minha casa, e eu lembrava muito que minha mãe dizia para mim, ela dizia: filho, quando você estiver numa festa, não fica até o final não, sai antes. Final de festa tem sempre briga, tem sempre confusão. Sabia que eu gostava da briga, eu gostava da confusão. E às vezes eu ficava até o final, não falava nada. E tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada. Aí tinha dias que eu estava no pagode e de repente estava com dor de cabeça, me dava uma fome, um sono. Eu falei: vamos embora. Quando eu ia embora, eu entendi: rapaz, passou 15 minutos que tu sabe começou a confusão. Eu falei: sério? Aí eu vou ficar até o final. Aí eu ficava, não tinha nada. Aí o outro, aconteceu alguma coisa, era uma dor de barriga, um sono, era alguma coisa, uma fome, dava no meio da noite, eu ia embora para casa, aconteceu uma confusão. Eu ficava no outro dia, quando eu conversava com eles, eu dizia: cara, eu não entendo, eu não sei o que está se passando, que eu não consigo estar no meio da confusão. Não sabia eu que o oleiro já estava trabalhando na minha vida. Não sabia você, o oleiro já estava trabalhando na sua vida. E talvez se você parar para pensar, você vai lembrar de quantos livramentos Ele não deu antes mesmo de você entregar a vida para Ele. Porque Ele já estava trabalhando, Ele te tirou da terra, Ele te separou, Ele tirou as impurezas, Ele te deixou um tempo descansando, Ele te amassou, te pisou, para depois te colocar na roda e começar a te moldar. Foi isso que Jeremias viu. Só que o que é interessante é que Jeremias, quando ele vê o barro na mão do oleiro, aquele barro, aquele vaso, ele se quebra.
E o processo do oleiro no barro, trabalhar do oleiro no barro, fez com que ele se quebrasse. Os processos que passamos, as estações que passamos, muitas vezes vão nos quebrar. Mas o processo, ele não vem para te quebrar, ele vem para revelar onde você já estava quebrado. Ou aonde você iria quebrar. Porque o barro, ele estava no lugar certo, nas mãos certas, no lugar certo, mas mesmo assim ele quebrou. Você pode estar na igreja, você pode estar no GC, você pode estar aqui todo culto, mas você pode quebrar. Eu posso me quebrar, e quantas vezes eu não já me quebrei, talvez quantas vezes você não já se quebrou. O barro, por estar na mão do oleiro, a gente imagina que o barro deveria ser feito vaso e está tudo bem, mas não. Existem impurezas, existem coisas no barro que precisam ser tiradas, removidas, que corrompem a estrutura do barro. Eu listei, quando eu pesquisei, eu vi mais ou menos 3 coisas que atrapalham muito o processo de moldagem do barro. São as raízes, são as pequenas pedras e são as bolhas de ar. Essas 3 coisas atrapalham muito o processo de moldar o barro nas mãos do oleiro. E tudo isso compromete a estrutura do barro. Raízes, sentimentos, mágoas, ressentimentos dentro do nosso coração. Podemos estar nas mãos do oleiro, podemos estar na casa do oleiro, mas com o coração cheio de ressentimentos, cheio de amargura. Você faz, olha, você precisa perdoar. Aquela pessoa, nunca estou perdoando. Não tem hipótese, eu não consigo perdoar. Meu coração está cheio de amargura e ressentimento. E a junção da amargura com o ressentimento é algo muito forte na nossa vida, porque a amargura é o gosto amargo de algo, e ressentimento é o ato de ressentir, é você sentir de novo. Então, quando você tem amargura e ressentimento dentro do seu coração, é como se você sentisse de novo e de novo o mesmo gosto amargo daquilo que te fizeram. Você vê a pessoa, parece que você sente tudo de novo, parece que a pessoa bateu de novo na tua cara. E às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, vêm para o culto, aí vê alguém que não gosta, que teve algum tipo de problema, fecha o coração, fecha os ouvidos. Muitas vezes sai pior do que chegou. Seria melhor que não tivesse nem vindo. E tudo isso tem comprometido a tua estrutura. Que sentimentos hoje existem dentro de você que precisam ser arrancados? Que raízes existem dentro de você que está comprometendo a tua estrutura? Está roubando de você a forma que o oleiro quer lhe dar. Existem as pequenas pedras. E pedra é algo que não dá para se moldar. Pedra não é moldável. É por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Algo que ele possa moldar, algo que ele possa trabalhar. E quantas situações não endurecem no nosso coração, não vão nos retraindo, nos contraindo, e a gente vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais armado, cada vez mais seco. E às vezes quem está à nossa volta percebe isso, que faz, rapaz, tu está tão diferente, estás mais frio, estás mais calado, estás mais... A pessoa faz, não, deixei de ser besta, amadureci. Não confunda amadurecer com endurecer. Você endureceu. Você acha que amadureceu, você acha que deixou de ser besta, eu acho que amadureceu, eu acho que deixei de ser besta, mas na verdade a gente endureceu. A gente começou a ficar mais seco, mais rígido. A gente já não chora mais como a gente chorava antes. O louvor já não toca tanto como tocava, a oração já não mexe mais como mexia, a pregação, o culto, a gente já não se envolve mais com isso, a gente se endurece. São
Porque a bolha de ar é algo muito perigoso, porque se o oleiro não as retira e coloca o vaso no fogo, a pressão do fogo faz com que aquela bolha faça com que o vaso estoure. Quantas coisas você não tem enchido dentro de você? Orgulho, sentimento de autossuficiência. Ah, eu estou sozinho mesmo, não aceito ajuda, não pede ajuda. Ah, sempre passei sozinho por tudo mesmo, sempre foi eu e Deus. Eu dou conta, eu passo sozinho. Alguém chega para você e fala, você está bem? Estou, está tudo bem. Quebrado por dentro. Despedaçado por dentro. Não, está tudo bem. Eu sou que nem aquela viúva, está tudo bem. E não consegue pedir ajuda, não aceita ser ajudado. Eu lembro que uma vez eu estava brincando com Deus, e lá no Brasil, e tinha uma filha da fé que estava lá, e chegou um momento à noite assim, eu cheguei para ela e disse, filha, você está bem? E ela rindo, brincando, estou bem, pai, estou bem. Coloquei a mão assim no ombro dela, eu olhei bem assim nos olhos dela e falei, você não está bem. E no segundo dela mudou na hora. Ela começou a chorar e fez, eu não estou bem. E às vezes a gente está assim, sustentando, se enchendo de tanta coisa, para manter a aparência, para manter a força, para manter a postura. Só que tudo isso está comprometendo a sua própria estrutura. Está comprometendo quem você é de verdade, em essência. Você não perde a imagem, mas você perde a essência de quem você é. O sorriso já não é mais de quem é feliz. É só de alguém que está fingindo ser. O estar bem não é de quem está bem, é só de quem está tentando sobreviver. Só que o oleiro está aqui essa noite. E Ele quer tirar da sua vida tudo aquilo que tem comprometido a tua estrutura, tudo aquilo que tem te quebrado por dentro, te despedaçado por dentro. Deixa eu dizer uma coisa: Deus vai permitir que você se quebre sim, porque se você não se quebrar, você não vai ver onde é que estava o problema, onde é que estava o erro. É por isso que Ele permite que o vaso se quebre. Mas tem uma coisa: quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, ele se quebra nas mãos de quem tem o poder de fazer algo novo acontecer. Quebrou, meu irmão? Está na mão dele? Fica tranquilo. Ele tem poder de fazer de novo, de restaurar o que foi quebrado. O segredo é estar nas mãos dele. Porque eu não sei se vocês já viram o oleiro moldando o barro. Ele trabalha com as duas mãos. Com uma ele molda por fora, dando forma ao lado externo do barro, do vaso. Mas com a outra mão ele trabalha bem dentro do vaso, dando profundidade a ele. E é com essa mão que vai dentro e profundo que ele começa a sentir onde é que está a raiz, onde é que estão as pedras, onde é que estão as bolhas de ar que precisam ser estouradas. Deixa que as mãos do Senhor penetrem fundo na sua vida. Não esconda dele áreas da sua vida. Não feche a porta de áreas da sua vida. Deixa o oleiro pôr as mãos naquilo que precisa ser tocado, naquilo que precisa ser removido na sua vida. E vai ter coisas que o oleiro vai tirar, que vai vir um pedaço seu junto. Deixa aí. Deixa sair o que tiver de sair da sua vida. Deixa aí quem tiver de ir. Eu não sei se tem algo saindo da sua vida que está lhe custando, mas o Espírito Santo está dizendo para você essa noite: deixa aí. Deixa ir embora. Mas e o vazio que vai ficar? E o buraco que vai ficar? Deus está dizendo: eu preencho. Eu ponho a mão no vazio que ficar, no buraco que ficar, e eu preencho. O que você precisa não é isso que está saindo da sua vida. O que você precisa é estar nas mãos do oleiro. O problema é que a gente acha que certas raízes fazem parte do barro. Não fazem. Tem coisas que você pensa que faz parte de você, mas não faz. E é por isso que as mãos do oleiro estão aqui essa noite, para poder tirar
Deixa as mãos do Senhor te moldarem essa noite. Deixa as mãos do Senhor te tocarem essa noite. Porque ninguém pode tocar como o Senhor toca. Ninguém te conhece como Ele conhece. Tem até um louvor, não sei se o Mauro vai conseguir tocar um refrãozinho, nem sei se eu sou bom para cantar. Mas tem um louvorzinho de Rodolfo Abrantes que ele fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, ó: ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Canta mais uma vez comigo, igreja. Ninguém me toca como você, Ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. é santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Deixa o oleiro te tocar essa noite. Aleluia. Permaneça nas mãos dele. Sabe qual é o grande problema? É que por termos quebrado, nós mesmos queremos sair da mão do oleiro. Às vezes, por quebrarmos repetidamente, queremos sair da mão do oleiro porque achamos que não dá mais jeito, não tem mais jeito pra gente. Só que o oleiro não tem problema. Quantas vezes você se quebra e quantas vezes você precisa ser refeito. Ele só quer que você permaneça na mão dele. Quem tem problema com isso é a gente. A gente é que tem problema em ser refeito várias vezes. Porque é doloroso, é cansativo, recomeçar dói, ser refeito dói, mas é uma dor necessária. E muita gente, por não querer viver esse processo de ser refeito e passar por esses recomeços, sai da mão do oleiro, sai da roda do oleiro. E quantas pessoas eu e você não conhecemos que já saíram das mãos do oleiro? Eu conheço bons líderes, jovens que queimavam por Jesus, apaixonados por Jesus, mas que por ter se quebrado, saíram das mãos do oleiro. Mas Jesus, Ele está falando comigo e com você essa noite. Permaneça nas minhas mãos. Mas eu estou quebrado. Permaneça nas minhas mãos. Mas tem raízes dentro de mim ainda. Jesus está dizendo: permaneça nas minhas mãos. Mas e as pedras que tem atrapalhado? Permaneça nas minhas mãos. E as bolhas de ar? Permaneça nas mãos do oleiro. Ele pode fazer algo novo. É o que Jeremias vê. Jeremias vê o barro se quebrando nas mãos do oleiro, no versículo 4. Ele vê o oleiro refazendo o barro e transformando ele em outro vaso. E ele diz: poderei eu não fazer isso com o meu povo? Porque como barro nas mãos do oleiro, cada um de vocês nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tem poder de fazer algo novo e de novo na sua vida. Não importa quantas vezes você quebrou, está nas mãos do oleiro, ele pode fazer de novo. E vamos quebrar, meu irmão. Eu já quebrei muitas vezes na mão do oleiro. Já precisei ser refeito por ele muitas vezes. Talvez você esteja passando por esse processo. Você se quebrou,
quer pegar o que quebrou e colar de alguma forma, ou substituir por qualquer outra coisa. Só que a Bíblia não diz que Deus ele remendou ou colou o vaso que se quebrou. Deus amassou de novo o vaso, derramou água sobre o vaso, moldou ele mais uma vez e fez um vaso novo. Você está na roda. São as estações, são os ciclos. Você está na roda do oleiro. Eu não sei que estação se iniciou na sua vida, eu não sei que ciclo se iniciou ou está se encerrando na sua vida. O que eu sei é que nas mãos do oleiro ele vai dar forma. E é engraçado que quando a roda vai girando, né? E cada vez que ela passa pelas mãos do oleiro, ele vai tirando uma aresta, ele vai tirando um excesso, ele vai dando forma. Parece que o barro está sempre rodando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Tem situações que às vezes a gente passa na nossa vida, chega lá na frente, a gente passa de novo, a gente fala, mas parece que eu estou vendo a mesma coisa. Parece que eu estou passando pela mesma coisa que eu já passei. É as mãos do oleiro te moldando. Pode ser a mesma situação. Você que já não é mais o mesmo. Eu lembro que eu passei uma situação, o canal passou uma situação quando a gente chegou aqui. E depois, recentemente, a gente começou a se ver vivendo a mesma situação, o mesmo contexto. Eu falei, rapaz, que perseguição é essa? A mesma coisa que a gente passou. De novo, são dois personagens. A mesma série, a mesma temporada. Só que depois a gente parou para pensar, o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração. Olha, o final desse filme você já conhece. Então muda as atitudes. Quer resultado diferente? Muda o que você está fazendo hoje. Você não já conhece o final daquela história? Então se você tiver as mesmas atitudes, você vai ter o mesmo resultado. O Espírito Santo fez, olha, começa a ter atitude diferente para o resultado ser diferente. Talvez você esteja vivendo o mesmo ciclo de algo que já passou na sua vida. E Deus está falando com você, olha, muda as atitudes. Mas é a mesma situação, Deus faz, eu quero mudar você. Eu quero mudar você, eu quero moldar você. O oleiro está te moldando. Pode vir, Ministério do Louvor. Encerrando. Nesse moldar do Senhor, nesse fazer de novo do Senhor, você tem a oportunidade de viver algo que só Ele preparou para você. Tem coisas na nossa vida que parece que já passaram o tempo. Às vezes tem coisas que a gente vive com Deus que acha que tem prazo de validade. A gente vive e por não viver mais a gente acha que já passou aquele tempo. A gente fala, rapaz, aquilo ali eu vivi, mas foi em outro tempo, em outro contexto. Eu acho que foi só para aquele momento. Mas quando Deus criou, quando Deus começou a moldar aquele barro, Ele estava moldando ele com o propósito dele ser algo. Deus ele lhe criou, Ele chamou para viver algo com Ele. Eu não sei o que é que você viveu que não vive mais. Fez que não fez mais. Era o que não é mais. E quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Talvez você seja alguém que já liderou e hoje não lidera mais. Já cuidou de muitas vidas e hoje não cuida mais. Já cantou aqui em cima, hoje não canta mais. Talvez você já tenha até pregado, eu nem sei. E não prega mais. E eu não conheço a sua história. O que é que você já fez para Deus? Quem via o povo de Judá naquele contexto espiritual terrível, não sabia. Se eu chego agora em Judá e vejo aquele povo totalmente entregue à promiscuidade, eu não ia ter como saber o que eles já tinham feito, o que eles já foram com Deus um dia. Mas Deus lembrava
do que eles eram, do que eles faziam, do que já tinham feito. Assim como Deus se lembra daquilo que você já fez para Ele. Quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu me lembro do seu serviço. Eu me lembro do que você fazia. Quando você cuidava de vidas, quando você era o primeiro a entrar na igreja e o último a sair, quando você ficava nervoso quando tinha uma oportunidade, jejuava e orava, Senhor, me usa. Deus está dizendo para você essa noite, eu me lembro. As pessoas podem ter se esquecido, as pessoas podem não lembrar, mas Deus, Ele lembra. E Ele está dizendo para você através da sua palavra, eu posso fazer de novo na sua vida. E só Ele tem poder para fazer isso, eu não tenho. Eu lembro que eu passei por um período, Carol, muito difícil, porque a gente ficou 2 anos sem igreja. A gente liderava, era líder, era supervisor, era envolvido com um encontro com Deus, a gente fazia tanta coisa, a Carol até caminhava terra na igreja. Eita glória! E a gente fazia tanta coisa, a gente se viu num momento aqui da nossa vida que a gente estava sem igreja, sem céu, sem ninguém. E muitas vezes no sofá de casa eu não chorava, falando assim, Senhor, eu acho que eu nunca mais vou viver aquilo que eu vivi um dia. Eu acho que eu nunca mais vou fazer aquilo que eu fiz um dia. E talvez tenha sido essa sua oração com Deus. Senhor, eu acho que eu não vou conseguir viver como eu vivia, fazer o que eu fazia, ser o que eu era. Mas o Senhor, Ele fez algo novo na minha vida dela. Ele restaurou tudo aquilo que a gente achou que nunca mais ia viver. A gente voltou a liderar, voltou a se envolver. Eu estou aqui pregando para vocês algo que eu achei que nunca mais ia acontecer. Porque o oleiro, ele pode fazer algo novo na nossa vida. Ele pode e quer fazer algo na sua vida. E se você sentir que o Espírito Santo falou no seu coração essa noite, feche seus olhos. Esse é o seu momento com Ele. É o seu momento com o oleiro. Você já ouviu aqui que Ele quer fazer algo novo e novo na sua vida. Ele quer restaurar o que foi derrubado. Ele quer cuidar do que está comprometendo a sua estrutura. Ele quer te levar de volta aos encontros dos primeiros dias, aos encontros do primeiro amor. Então, canta esse louvor como se fosse uma oração. Pede para Ele abrir os teus olhos, pede para Ele abrir os teus ouvidos. Diz a Ele que você quer voltar a queimar, voltar a ser apaixonado por Ele. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Traz isso no coração.